deixa um like. Por que eu vejo muita gente falando do George Soros? Qual que é a dele? Por que ele é a grande figura citada quando se fala sobre nova ordem mundial? Pode ser o Klaus Schwab também, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. Mas o George Soros, ele é muito citado porque ele financia todos os projetos progressistas no mundo inteiro. Feminismo, aborto, desarmamento, regimes de esquerda, ecofascismo, que é esse monte de regulação ambiental. Ele financia tudo isso. Com que dinheiro? O dinheiro que ele ganhou quebrando países inteiros. Então, ele controla uma boa parte desse sistema fiduciário que emite moeda a partir de nada, causa crises financeiras por causa dessa emissão monetária, lucra com isso, investindo em futuros, por exemplo, em derivativos com informação privilegiada, e usa esse dinheiro para financiar o solapamento moral dos países. É um monstro. Qual país que ele quebrou, por exemplo? Ele já quebrou o Banco da Inglaterra, ele já quebrou países no Sudeste Asiático. Tudo através de uma especulação com a emissão monetária, que é como eles funcionam, basicamente. Qual era o outro que tu citou? É o cara do Fórum Econômico? Klaus Schwab. Esse faz o quê? Klaus Schwab, ele é o grande cabeça do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial é uma reunião de grandes lobistas que se reúnem para discutir como aumentar o próprio poder econômico, com mais regulações, com mais política monetária expansionista, regulações ambientais. Eles são a elite mundial organizada. Esse Fórum Econômico Mundial, eles estão sempre discutindo como o Estado deve gerir a economia, em última instância. Aquele que é em Davos, né? Os caras vão pra Suíça fazer aquela reunião lá. Às vezes é em Davos, às vezes é em Doha. Uhum. Nunca é lugar ruim, é sempre lugar bom. Sempre hotel chique, sempre banquete. Um bando de desgraçado também. E aí esse que foi o Haddad e o Lula agora, né? Eles foram lá discutir. Esse que teve agora, recentemente, né? Isso aí serve pra quê? Pra eles terem mais poder estatal e... Mas assim, você acha que os caras, o nosso presidente, ele sabe de tudo isso e vai lá na reunião? Ele sabe ou ele é só uma peça pra galera de cima lá? Você tá falando do Bolsonaro? Não, do nosso atual. Você falou nosso presidente, aí eu... Porque o teu é diferente do meu. O atual. Tem o presidente mesmo e tem o que tá ocupando de forma espúria ali, né? O que tá ocupando agora. O que tá ocupando agora, que é o Nove Dedos, ele certamente sabe e foi instalado lá. Por exemplo, a falsa família real inglesa, que também são usurpadores do trono, eles praticamente financiaram o Lula para demarcar a reserva Raposa Serra do Sol. Por quê? Eles acham os índios fofinhos? Não. Eles querem impedir que o Brasil exerça sua soberania nas riquezas minerais que tem ali. E essas riquezas minerais vão para quem? Para os índios? Não. Vão para os banqueiros ingleses, que são aliados dessa falsa família real britânica. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu no Lula... Eu não lembro agora se era no Lula 1 ou no Lula 2. Tá. 2006, por ali. Por ali. Essa família imperial agora que tá lá, que teve a coroação recente, tu acha que ela é uma falsa? O rei Charles, é. Por que é uma falsa? Não, ela é uma falsa desde da Revolução Gloriosa, em 1688, onde o rei inglês foi deposto por um holandês. Ah, entendi. Vem lá de trás a treta. Vem lá de trás a treta. E eles fizeram o quê? Eles subornaram, você disse, o governo? Não, o Lula, na verdade, trabalha pra esses caras. Porque por que um sindicalista ruaceiro, bêbado, que ficava bebendo pinga lá no ABC Paulista, ia chegar presidente de um país? Mas por que escolheriam esse cara pra ser o... Então, ninguém sai de onde o Lula tava, que era um sindicalista ruaceiro bêbado, pra chegar presidente, sem que seja da vontade dessa elite. Será? Impossível. Carisma, lábia... É o caso do Bolsonaro. Bolsonaro chegou lá por meios próprios mesmo. Mas por que vale um e não vale pro outro? Porque o Bolsonaro falava verdades. Verdades que eram sonegadas ao povo e que o povo não via a hora de alguém ter coragem de falar. Não foi o caso do Lula em algum momento também? Ele falou a verdade que o povo daquela época queria ouvir, não? Então, mas aí que tá. O Bolsonaro falou aquilo que tá impresso no coração do povo. Verdades verdadeiras. Aquela coisa, não, você entrega a sua arma que os vagabundos agradecem, tá ok? Isso era o que todo mundo queria ouvir.
Esses bandidos têm que ir pro presídio de Pedrinhas. E homem é homem, mulher é mulher, tal, que essas coisas todo mundo queria ouvir. Bolsonaro falou. E aí houve essa flutuação incontrolada, não controlada pelo sistema, e ele chegou onde deveria ter chegado. O Lula não. O Lula concorreu à presidência várias vezes e perdeu. O Bolsonaro concorreu uma vez com a imprensa assassinando a reputação dele e ganhou. E ganhou uma segunda vez também. É que aí eu não posso entrar em detalhes sobre essa segunda vez. Senão explode o prédio aqui. Implode o estúdio. Ou eu vou embora de Com a Uber federal, não. de Uber Black aí. Mas vamos falar na primeira vez que todo mundo vai concordar aqui. O Bolsonaro se candidatou e ganhou de uma forma avassaladora, com toda a imprensa enchendo o saco dele. O Lula concorreu, perdeu. Ninguém gostava dele. Mas, enquanto isso, a guerra cultural era sendo feita. Até que chegou um ponto que aquela alternância das duas tesouras, PSDB e PT como duas lâminas da mesma tesoura, falou, bom, Fernando Henrique já fez o serviço que ele tinha que fazer, agora é a vez do Lula. E aí a imprensa manipula o povo para normatizar aquilo que era um descalabro. Que era um cara que nem o Lula concorrendo. Então o Lula não ganhou na década de 80, não ganhou na década de 90 inteira, porque a população ainda não estava suficientemente manipulada para aceitar isso. O Bolsonaro não, o Bolsonaro foi de cara. Porque ele resgatou aquilo que estava no coração de todo mundo de bem. Eu acho que esses caras antes do Bolsonaro, Lula, FHC, todos esses caras que concorriam, o Alckmin, Serra, eram todos peças dessa nova ordem mundial. Era, inclusive, a figura indecente representada pelo Lula servia para dar contraste. Então as pessoas decentes de direita acabavam votando no Aécio, no Alckmin, no FHC, porque, bom, isso é alternativa ao Lula. De tão repugnante que era a figura do Lula. Que fazia até o PSDB parecer palatável, né? E não é. Eles são só enrustidos, né? Comunistas enrustidos. Socialistas fabianos. Mas chegou um ponto que, bom, o sistema PSDBista saturou e as pessoas queriam mudança por mudança. Qual é a mudança que tem politicamente viável e que a imprensa fala bem? É o Lula. Aí as celebridades, os artistinhas da Globo, o Lula, o povo, não sei o quê. Mentira, o cara tava a serviço de banqueiro. Mas como que essa... Eu vou chamar de conspiração porque é uma conspiração, não significa que é mentira ou verdade, mas é uma conspiração que acontece. Como ela é feita? Chama o cara no escritório, falam, Lula, tá aqui, tem que fazer isso, é muito mais profundo. Esses caras que estão no topo, eles têm contato com essas peças? Como é que isso funciona na prática? Não, na prática, o que domina o mundo mesmo não é o político eleito. O político eleito, ele é a fachada visível do sistema. Ele é o aparato de propaganda do complexo industrial militar, para usar um termo do Frank Zappa. Então, quando um presidente americano, por exemplo, é eleito, ele não senta lá como se fosse um rei e começa a deliberar. Provavelmente, a primeira coisa que acontece quando um presidente americano é eleito, chamam ele numa salinha, aí tem uns tio lá da CIA, aí tem uns caras que ele nunca viu na vida, que são ligados à nova ordem mundial, ao grupo Bilderberg, que reúne os principais poderes políticos do mundo. Tem uns répteis na sala. Aí eles falam, presidente, parabéns pela sua eleição, legal. Eu sei que você tem uma filha, eu sei que a primeira dama vai aqui e ali. Você quer continuar vivo? Então você pode falar a merda que você quiser, mas você vai fazer isso, isso e isso. Se ele não cumprir essa agenda, ele acaba tomando um tiro de um louquinho numa carreata, que nem o Kennedy. Numa sniper. Maluquinho, né? Tirou. Mas você acha que o Kennedy morreu porque ele desafiou essa nova ordem mundial? Ele queria auditar o Federal Reserve. Isso ia desmascarar as pessoas que estão por trás desse sistema financeiro. Por isso que ele morreu. E por isso que o cara que matou ele morreu também. Queima de arquivo. Então, o presidente não manda porcaria nenhuma. Se o presidente não manda porcaria nenhuma, imagina o povo que pensa que tá votando nele, né? Uhum. Manda 0,0. O presidente, a única coisa que ele manda é enquanto ele vai querer se submeter a esse sistema que realmente manda. Qual o problema do Bolsonaro? O problema entre aspas. Ele tentou não se submeter. Então, primeiro, tentaram dar uma facada nele. Ou melhor, tentaram matá-lo, né? E depois, simplesmente não deixaram ele governar. E ele foi sendo acuado, até que conseguiram fazer a própria direita se voltar contra ele. Ou seja, ele foi um prego que se destacou e tomou martelada, basicamente.
Prego que se destaca toma martelada. Essa reunião com a turma de cima, ela acontece só com o presida dos Estados Unidos ou com o do Brasil também? Você acha que todos os países tem essa reunião também? A reunião dos Bilderberg, que acontece sempre num hotel enorme, ela reúne líderes políticos, militares, empresariais, midiáticos, de todo mundo. E sabe Deus lá o que eles discutem lá dentro. Agora, o ponto é que eles usaram o carisma do Lula para colocar o mesmo sistema de sempre de volta ao poder. E eu não acho que o governo Lula vai terminar. Naturalmente. Em que sentido? No sentido de que ele não vai ficar até o fim no mandato. Provavelmente ele vai sofrer alguma coisa. Algum impeachment. Pra botar quem eles queriam mesmo. Escândalo. O que eles queriam mesmo é aquela velha coisa. É o Alckmin ligado aos grandes lobistas, grandes banqueiros. Só que o Alckmin não vence eleição pra síndico. Com aquele carisma de chuchu congelado dele. Eu imagino, quem é que vota no Alckmin? A cara dele. A cara de que você... Dá a impressão que ele vai abrir a boca e vai dormir. Quem é que quer ouvir um cara daquele? Agora, o Lula não. O Lula é um cara carismático. O Lula, companheiros e companheiras. Aí você, pô, né? Então ele tem um certo apelo com alguns setores da sociedade. Então ele é capaz de chegar ao poder. Talvez ele não seja capaz de se manter no poder. Agora aí fica o Alckmin, é mais do mesmo, é aquele velho sistema aí. Você acha que essa elite aí vai dar um jeito de tirar o Lula pra botar quem eles queriam mesmo? E depois disso, qual o futuro do Brasil? Depois disso, o futuro do Brasil é voltar a ser aquela coisa de pobre sendo roubado, dinheiro pro BNDES, Itaú ficando rico. E afundando-se cada vez mais na negação das nossas raízes. Então, talvez aqui no Brasil a ameaça não seja uma venezuelização, por exemplo. Embora ela também seja uma ameaça. Mas no final das contas, o que eles querem chegar é na entrega do Brasil ao sistema mundial, de forma que o Brasil deixe de ser Brasil. Então o Brasil vai perder as suas características, a sua cristandade que existe aqui desde 1500. Vai perder os seus melhores atributos da matriz negra e da matriz indígena para virar ali um quintal dos globalistas europeus ou de Washington. E aí, deixou o seu like?